Ela confundiu o herdeiro milionário com um trabalhador comum e ele se apaixonou por ela sem querer. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. E não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10 no final. Aproveite a história. Daniel Wentworth era o exemplo perfeito de um garoto rico mimado. Aos 27 anos, ele levava uma vida luxuosa, repleta de festas e cartões de crédito ilimitados, tudo por cortesia de seu pai, o magnata bilionário da eletrônica Richard Wentworth. Cansado da irresponsabilidade do filho, Richard decidiu que era hora de dar um choque de realidade. Ele mandou Daniel trabalhar em uma de suas fábricas. A missão era clara. Daniel tinha que trabalhar como qualquer outro funcionário de fábrica, e ninguém podia saber quem ele realmente era, exceto o gerente da filial, Sr. Miller. Na manhã seguinte, um Porsche vermelho brilhante entrou no estacionamento da Wentworth Electronics em San José. Parou exatamente no local reservado para a empilhadeira. Os funcionários próximos pararam por um segundo e ultrapassaram Daniel Wentworth, de óculos escuros, com um ar de superioridade. Da janela do escritório, no andar de cima, o Sr. Miller soltou um suspiro. Ele já se preparava para o caos. Só ele sabia quem Daniel realmente era. Para todos os outros, esse cara era apenas o novo estagiário. Daniel foi recebido pela equipe de boas-vindas e recebeu as instruções de praxe. No vestiário, ele passou 15 minutos tentando descobrir como vestir o uniforme da fábrica. Ele vestia a camisa ao contrário, confundiu o crachá de identificação com um cartão de crédito e até perguntou se havia algum serviço de lavanderia para remover uma mancha do seu blazer. Quando ele finalmente chegou ao chão de fábrica, o desastre começou. Ele tentou levantar uma caixa e quase derrubou uma pilha inteira de componentes. Então ele tocou em um interruptor do painel sem saber o que fazia, e um alarme de segurança disparou por alguns segundos. Todos se viraram para olhar. Alguns tentaram não rir. Foi então que Isabella Lockhart apareceu, uma técnica de produção com seu crachá pendurado no pescoço e um sorriso divertido no rosto. Ela segurava uma prancheta, mas sua expressão dizia tudo. Ela já havia rotulado Daniel como um desastre ambulante. Primeiro dia, novato? Perguntou ela, rindo enquanto o observava, tentando segurar a caixa como se fosse uma bomba relógio. Dizia Daniel Rubile, os olhos, ofendido. Novato, você sequer sabe com quem está falando? Isabella ergueu uma sobrancelha e inclinou a cabeça. Alguém que não consegue distinguir a frente das costas de uma camisa. Estou certo? Ah, e aqui vai uma dica, disse Isabella apontando com o queixo em direção ao estacionamento. A empilhadeira é muito possessiva em relação ao seu lugar. A equipe próxima caiu na gargalhada. Um dos funcionários, tentando não rir muito, acrescentou, bem-vindo à equipe, príncipe da vaga de estacionamento proibida. Daniel, acostumado a ser tratado como realeza, ficou estupefato com a ousadia deles. Mas Isabella já havia se decidido. Aquela estagiária desastrada precisava de uma guia, e ela seria a pessoa certa. Na manhã seguinte, Daniel chegou determinado a provar que seu primeiro dia tinha sido apenas azar de principiante. Dessa vez, ele estacionou o Porsche em um lugar de costume, ajeitou o cabelo em frente ao espelho e caminhou com confiança em direção à entrada da fábrica. Isabella já o esperava no chão da fábrica. Segurando uma pasta azul e exibindo um sorriso que misturava divertimento com um toque de disciplina maternal. Bom dia, príncipe da vaga de estacionamento proibida, cumprimentou ela, acenando com a pasta. Durma bem no seu castelo? Daniel suspirou, tentando manter sua expressão entediada de astro de cinema. Meu nome é Daniel, e sim, obrigado por perguntar. Oh, que gentileza. Isabella fingiu estar surpresa. Bem, Daniel, tenho uma surpresa para você. Ela abriu a pasta e retirou várias folhas grampeadas. Na capa colorida em letras grandes e em negrito, lê-se Manual de Sobrevivência para Novatos Desastrados, primeira edição. Autora Isabella Lockhart. Daniel piscou várias vezes sem palavras. Você escreveu um manual para mim? Para você e para qualquer pessoa que entre aqui, pensando que este lugar é um parque de diversões? Respondeu Isabella, entregando-lhe o manual.
Considere isso um presente de boas-vindas. Daniel folheou as páginas, lendo títulos como Regra número 1, não toque nos painéis sem saber o que eles fazem. Regra número 2, não use perfume caro perto da impressora térmica. E a terceira regra, nunca, em hipótese alguma, estacione na vaga da empilhadeira. Isto é detalhado, murmurou Daniel, impressionado apesar de si mesmo. E tem mais, disse Isabela apontando para uma página específica. Confira a regra número 7. Quando o alarme toca, não é sinal para começar a dançar. Os trabalhadores próximos riram baixinho. Jake, um técnico sênior, aproximou-se com curiosidade. Isabela, você realmente escreveu um manual para iniciantes? Jake, meu amigo, este não é um novato qualquer, disse Isabela dramaticamente. Este é um caso especial. Permitam-me apresentar oficialmente o Príncipe do Caos. Daniel franziu a testa. Príncipe do Caos? Isso soa um pouco dramático, não acha? Teria sido dramático se eu tivesse te chamado de Furacão da Confusão, respondeu Isabela com um sorriso travesso. Mas achei que o estilo príncipe combinava mais com o seu estilo real. A equipe caiu na gargalhada. Daniel, acostumado a ser tratado com respeito, ficou momentaneamente sem palavras. Ninguém jamais o havia provocado daquela maneira com tanta ousadia e carinho. Isabela bateu palmas para chamar a atenção de todos. Muito bem, príncipe. Chegou a hora da sua primeira aula prática. Qual é a sua missão hoje? Organize essas etiquetas de identificação por código numérico. Ela apontou para uma mesa coberta de pequenas etiquetas brancas com números impressos. Parece fácil, disse Daniel, confiante. As aparências enganam, sussurrou Isabela para Jake, que tentava não rir. Daniel sentou-se e começou a separar as etiquetas. Nos primeiros minutos tudo parecia bem. Ele trabalhava metodicamente, criando pilhas de pequeno número. Isabela observava à distância, com os braços cruzados como uma professora supervisionando um aluno durante uma prova. Ele tá bem, comentou Sarah, uma funcionária do controle de qualidade. Aguarde um pouco, respondeu Isabela, olhando para o relógio. Em 3, 2, 1, como se estivesse no 2, Daniel levantou a mão. Isabela, qual a diferença entre os códigos 2847A e 2847B? Uma é para circuitos de alta tensão, a outra para circuitos de baixa tensão, explicou ela pacientemente. Eles nunca devem ser misturados. Oh! Daniel olhou para as etiquetas em suas mãos com uma expressão preocupada. E se eu já tivesse misturado? Vamos dizer todos eles. Isabela fechou os olhos, respirou fundo e caminhou até a mesa de Daniel. O que ela encontrou foi um verdadeiro festival de confusão. Etiquetas de alta tensão misturadas com etiquetas de baixa tensão, códigos de componentes críticos misturados com peças sobressalentes comuns e uma pilha inteira de etiquetas com as quais ele simplesmente havia desistido de lidar. Príncipe, disse Isabela com uma calma forçada, você conseguiu criar uma nova categoria de organização. Parabéns. Isso é bom ou ruim? Perguntou Daniel, genuinamente preocupado. Bem, digamos que você inventou o caos organizado, respondeu Isabela, começando a separar as etiquetas novamente. É quase uma forma de arte. Jake se aproximou e deu uma olhada no trabalho de Daniel. Cara, como você conseguiu colocar etiquetas de 5.000 volts ao lado das de lanterna de bicicleta? Talento natural? Daniel deu de ombros. Toda a equipe caiu na gargalhada. Isabela balançou a cabeça negativamente, mas seu sorriso era genuíno. Muito bem, vamos tentar outra coisa. Que tal imprimir algumas etiquetas novas para substituir as que reorganizamos? Ela o conduziu até uma impressora térmica no canto da sala. Simples. Digite o código aqui, escolha a fonte aqui e clique em imprimir. Fácil como uma torta de maçã. Daniel assentiu com confiança e sentou-se em frente ao computador. Isabela voltou para sua mesa, mas continuou a observá-lo. 15 minutos depois, Daniel ligou para ela novamente. Isabela, acho que há algo errado com a impressora. Ela caminhou até lá e viu a tela do computador. Daniel escolheu a fonte Comic Sans para imprimir etiquetas de componentes industriais.
Príncipe, disse Isabela lentamente. Vocês estão planejando fazer com que os rótulos das fábricas se pareçam com convites de festa de aniversário. A areia cômica não era uma opção válida? Perguntou Daniel, confuso. Achei que ficaria com um aspecto amigável. Isabela olhou para a impressora, que já havia produzido cerca de 50 etiquetas e capas de quadrinhos, todas com códigos complexos de componentes eletrônicos escritos em uma fonte que lembrava a de uma história em quadrinhos. Sarah chamou Isabela. Você precisa ver isso. Sarah aproximou-se, olhou para as etiquetas e caiu na gargalhada. Nossa, parecem etiquetas de lancheira. Em pouco tempo, vários funcionários se reuniram em volta da impressora, olhando para as etiquetas da Comic Sans como se fossem obras de arte moderna. Você tem que admitir, disse Jake. Eles são únicos. Daniel, percebendo que havia causado outro pequeno desastre, preparou-se para levar uma bronca. Mas, para sua surpresa, Isabela simplesmente desligou a impressora e olhou para ele com uma expressão divertida. Sabe de uma coisa, príncipe? Em 15 anos trabalhando aqui, nunca vi ninguém transformar etiquetas industriais em algo tão criativo. Então eu não fui demitido? Perguntou Daniel aliviado. Demitida? Isabela fingiu pensar sobre isso. Não, você é divertido demais para ser demitido. Além disso, estou curioso para ver que outros tipos de arte você criará. Pela primeira vez na vida, alguém estava rindo de Daniel, zombando dele abertamente, e ele não se sentiu ofendido. Pelo contrário, havia algo revigorante naquela honestidade. Isabela não o tratava como um príncipe intocável, mas como uma pessoa comum que podia cometer erros, aprender com eles e até mesmo ser alvo de uma piada inofensiva. Isabela, disse Daniel hesitante, posso tentar de novo? As etiquetas, quero dizer, com uma fonte mais apropriada. Claro, respondeu ela, sorrindo. Mas primeiro vamos adicionar uma nova regra ao manual. Regra número 15. É proibido o uso de quadrinhos em ambientes industriais. Daniel riu. E naquele instante algo mudou. Pela primeira vez, ele não queria impressionar alguém com dinheiro, charme ou seu sobrenome. Ele só queria fazer tudo certo, fazer Isabela sorrir daquele jeito de novo, mas por um motivo diferente. E essa sensação era completamente nova para ele. O sinal do almoço tocou exatamente ao meio-dia, e Daniel observou os funcionários saírem correndo de seus postos com uma urgência que parecia quase desesperada. Jake passou correndo por ele como se estivesse fugindo de um incêndio. Primeira regra do refeitório, gritou o príncipe Jake por cima do ombro. O último a chegar fica com as sobras. Daniel olhou em volta confuso. Em seu mundo, almoçar significava fazer reservas em restaurantes caros ou ter bandejas de prata servidas por mordomos. A ideia de competir por comida era completamente estranha para ele. Isabela apareceu ao lado dele, balançando suas chaves de distintivo como se fossem um sino. Você não vem almoçar? Perguntou ela, percebendo sua hesitação. Claro que sim, respondeu Daniel, tentando parecer casual. Estou apenas estudando o ambiente, disse Isabela, arqueando uma sobrancelha. Estudar o meio ambiente? É uma cafeteria, príncipe, não um museu. A comida não morde. Ela começou a caminhar em direção ao refeitório e Daniel a seguiu, tentando manter sua postura confiante de sempre. O refeitório do factor era o completo oposto de tudo a que ele estava acostumado. Mesas de plástico, cadeiras diferentes e um balcão onde uma senhora simpática servia comida em panelas enormes. Daniel entrou na fila atrás de Isabela, observando os outros funcionários pegarem bandejas de plástico azuis e avançarem na fila com facilidade. Quando chegou a sua vez, ele se aproximou do balcão e estudou o cardápio escrito à mão em um quadro negro pendurado na parede. Murmurou Daniel, franzindo a testa. Onde estão as opções sem lactose? A mulher no balcão, uma senhora chamada Betty, olhou para ele com uma expressão confusa. Lactose, querida. Temos leite normal e leite azedo. Qual você quer? E as opções sem glúten, continuou Daniel, ignorando a resposta. Você tem algum produto feito com óleo de trufa?
Isabela, que estava logo atrás dele na fila, começou a rir baixinho. No início era uma risada discreta, mas foi aumentando até que ela estava rindo abertamente, segurando a barriga. Ai, meu Deus, Isabela conseguiu dizer entre risos. Você está brincando, né? Daniel se virou para ela, genuinamente confuso. Brincando com o quê? Estou apenas perguntando sobre as opções do menu. Isabela enxugou as lágrimas dos olhos e aproximou-se do balcão, ainda rindo. Betty, você pode me dar 2 dos burritos especiais de hoje? Betty sorriu e preparou 2 burritos enormes, embrulhados em papel alumínio, colocando-os em pratos de papelão, junto com batatas fritas e 2 refrigerantes Diet. Isabela pegou um dos pratos e entregou a Daniel. Aqui está, disse ela com um sorriso travesso. Este burrito tem tudo o que você pediu e ainda vem com refrigerante Diet. Daniel pegou o prato e examinou o burrito como se fosse uma descoberta arqueológica recém-feita. Ele virou o objeto, tentando entender do que era feito. Isto é comida? Perguntou ele, hesitante. É um burrito, príncipe, explicou Isabela, tentando não rir novamente. Comida mexicana? Você nunca comeu um burrito? Bem, eu já comi em restaurantes mexicanos chiques, respondeu Daniel na defensiva. Mas eles não eram assim. Isabela o conduziu até uma mesa vazia e sentou-se observando Daniel continuar a examinar o burrito. Vamos lá, experimente, ela incentivou. Prometo que não é venenoso. Daniel respirou fundo como se fosse saltar de um avião e deu uma mordida cautelosa no burrito. Sua expressão passou por várias fases. Surpresa, confusão, uma leve careta e inesperadamente seus olhos se iluminaram. Ele mastigou devagar, saboreando os gostos e de repente começou a rir. Não era aquela risada polida e encantadora que ele dava nas festas, mas uma risada genuína e espontânea. Não sei o que é isso, disse Daniel entre risos, ainda segurando o burrito. Mas é incrível. Todos à mesa caíram na gargalhada. Isabela riu tanto que quase se engasgou com a própria mordida. Ele descobriu o burrito. Jake anunciou para toda a cafeteria, que se virou para assistir à cena. O que tem aqui dentro? Daniel perguntou, examinando o interior do burrito. Feijão, arroz e queijo, tudo junto. E carne, pimentões, alface, tomate, enumerou Isabela, enxugando as lágrimas de tanto rir. É basicamente um abraço mexicano embrulhado em uma tortilha. Daniel deu outra mordida, desta vez com mais confiança. Um abraço mexicano, repetiu ele pensativamente. Eu gosto disso. Sarah, sentada na mesa ao lado, inclinou-se para a frente. Espere até experimentar a lasanha de sexta-feira da Betty. Isso é um abraço italiano completo. Sexta-feira? Daniel perguntou, entusiasmado. Já estou ansioso por isso. Isabela observava Daniel, enquanto ele dividia seu refrigerante Diet com ela, oferecia batatas fritas a Jake e Sarah e conversava com entusiasmo sobre comida como se fosse a descoberta mais importante de sua vida. Havia algo diferente nele naquele momento. Sabe, disse Isabela, aceitando o refrigerante que ele ofereceu. Você parece diferente quando não está tentando impressionar ninguém. Daniel parou de mastigar e olhou para ela curioso. O que você quer dizer? Bem, desde esta manhã você parecia um pouco tenso, como se estivesse agindo de forma diferente, explicou Isabela, mas agora você parece mais relaxado, mais você mesmo. Daniel refletiu sobre as palavras dela por um instante. Era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava calculando cada movimento, cada palavra, cada expressão. Ele estava simplesmente sendo ele mesmo. Talvez seja o poder mágico do burrito, sugeriu Daniel, dando outra mordida. Ou talvez seja porque você finalmente parou de tentar ser o príncipe perfeito e aceitou ser o príncipe do caos. Isabela respondeu com um sorriso caloroso. Daniel riu e foi nesse momento que algo mudou entre eles. Não foi nada dramático ou óbvio, mas quando ele sorriu para Isabela desta vez, não havia pose, nenhum charme calculado, nenhuma intenção de impressionar. Era simplesmente um sorriso sincero e genuíno de alguém que estava realmente se divertindo. Isabela percebeu a diferença imediatamente.
Aquele sorriso iluminou seu rosto de uma maneira completamente nova, fazendo-o parecer mais jovem, mais acessível, mais humano. Ela retribuiu o sorriso, sentindo algo estranho e quente se espalhar em seu peito. Muito melhor, murmurou ela quase para si mesma. O quê? Perguntou Daniel, ainda sorrindo. Nada, respondeu Isabela rapidamente, sentindo as bochechas corarem. Eu estava pensando que seu sorriso fica muito mais bonito quando você não está tentando conquistar alguém. Daniel parou de comer e olhou para ela por um instante, processando o comentário. Eu estava tentando conquistar alguém? Desde que você chegou aqui, você tem essa atitude de estrela de cinema, explicou Isabela, gesticulando. Cabelos impecavelmente arrumados em excesso, óculos de sol demais, um ar misterioso demais. Mas agora você parece uma pessoa de verdade. Uma pessoa real que não sabe comer um burrito, acrescentou Daniel rindo. Exatamente, concordou Isabela. E isso é muito mais charmoso do que qualquer pose de revista. O resto do almoço passou voando. Daniel perguntou sobre a vida de seus colegas de trabalho, riu das piadas de Jake, elogiou a comida de Betty e até ajudou Sarah a abrir um pacote de ketchup teimoso. Quando o sinal tocou, indicando o fim do intervalo, ele olhou para o relógio, surpreso. Já acabou? Perguntou ele, genuinamente desapontado. O tempo voa quando você não está contando os minutos para poder ir embora, observou Isabela, levantando-se da mesa. Enquanto voltavam para a área de produção, com Daniel carregando sua bandeja para devolvê-la, Isabela não conseguia parar de pensar no sorriso dele. Havia algo naquele momento de sinceridade que tocou o coração dela. E Daniel, por sua vez, descobriu algo surpreendente. Pela primeira vez em muito tempo, ele não queria que o momento terminasse. Não por luxo, diversão extravagante ou status, mas simplesmente porque ele estava desfrutando da companhia de pessoas reais, tendo conversas reais, compartilhando algo tão simples quanto um burrito. Quando voltaram para a área de trabalho, Isabela se virou para ele. Pronto para mais treinamento, príncipe? Pronto, respondeu Daniel, e seu sorriso continuava sendo aquele mesmo sorriso genuíno. Sem apresentação. Isabela retribuiu o sorriso, sentindo que algo definitivamente havia mudado entre eles durante aquele almoço. Ela caminhou até uma bancada no canto da sala, onde várias caixas com componentes eletrônicos estavam organizadas cuidadosamente. Resistores coloridos, pequenos capacitores, fios de várias cores e pequenas placas de circuito impresso. Muito bem, príncipe, disse ela, batendo palmas para chamar a atenção de Daniel. Hora de testar o seu progresso. Daniel aproximou-se, ainda energizado pelo sucesso do almoço. Aquele sorriso genuíno ainda permanecia em seus lábios. Qual é o desafio agora? Perguntou ele, esfregando as mãos como se estivesse se preparando para algo importante. Isabela pegou uma placa de circuito básica e um diagrama simples. Vamos ver se você consegue construir um painel básico usando componentes eletrônicos, explicou ela apontando para o diagrama. É bem simples. Pense nisso como um Lego para adultos. Daniel estudou o diagrama, franzindo a testa em concentração. Parece fácil, disse ele, com um tom de confiança. Ah, mas há uma diferença importante, acrescentou Isabela com um sorriso travesso. Se você cometer um erro, não vai explodir. Vai virar meme. Jake, que trabalhava em um posto próximo, olhou para cima, intrigado. Isabela está deixando o príncipe cuidar da parte eletrônica. Eu preciso ver isso. Em pouco tempo, vários funcionários começaram a se reunir discretamente, fingindo arrumar suas próprias estações de trabalho, claramente curiosos para saber o que estava prestes a acontecer. Isabela puxou uma cadeira para Daniel. Sente-se, jovem gafanhoto. Sua missão é conectar esses componentes seguindo este diagrama, disse ela, apontando para o papel. O resistor vermelho vai aqui, o capacitor azul vai ali, e os fios conectam tudo. Fácil como uma torta de maçã. Daniel sentou-se e ajustou a cadeira como um cirurgião se preparando para uma cirurgia delicada. Então começou a estudar o diagrama. Tudo bem, murmurou para si mesmo. Resistor vermelho. Aqui está. Ele pegou um pequeno componente vermelho e o examinou de todos os ângulos como se fosse um diamante raro. Isabela apoiou-se na mesa próxima, observando-o com crescente divertimento. Prince, é apenas um resistor. Não morde.
Estou sendo cuidadoso, respondeu Daniel, concentrado. Você disse que não explodiria, mas não disse se morde. Sarah, que tinha vindo assistir, começou a rir baixinho. Ele tem razão, Isabela. Você não disse nada sobre morder. Daniel começou a conectar o primeiro componente à placa. Até agora tudo bem. O problema começou quando ele tentou seguir o diagrama do segundo componente. Este fio azul vai aqui, murmurou ele, colocando um fio em um lugar completamente aleatório. Na verdade, Isabela tentou intervir. O diagrama mostra como funciona. Não, interrompeu Daniel, decidido. Deixe-me experimentar primeiro por conta própria. Eu consigo fazer isso. Isabela trocou um olhar brincalhão com Jake e decidiu deixá-lo continuar. Nos 15 minutos seguintes, Daniel criou algo que desafiou todas as leis conhecidas da eletrônica. Ele conectou fios vermelhos onde deveriam estar os azuis, colocou resistores em locais completamente aleatórios e de alguma forma conseguiu fazer um capacitor ficar suspenso no ar, preso apenas por um fio que parecia desafiar a gravidade. Como é que esse capacitor está flutuando? Perguntou Tommy, um jovem técnico que havia parado para observar. Talento natural, respondeu Daniel com orgulho, sem perceber que havia criado uma impossibilidade física. Isabela ficou parada em silêncio, mordendo o lábio para não rir. O painel de Daniel estava se transformando em uma obra de arte abstrata. Era colorido, tinha um tipo estranho de simetria que quase fazia sentido e absolutamente nenhuma função prática. Pronto, anunciou Daniel, levantando-se e admirando sua criação. Como está ficando? Isabela olhou para o painel, depois para o diagrama, e em seguida voltou a olhar para o painel. Ela piscou várias vezes tentando processar o que estava vendo. Bem, ela começou lentamente. Você definitivamente criou algo único. Tá funcionando? Perguntou Daniel, ansioso. Isabela inclinou a cabeça, estudando a obra dele como um crítico de arte examina uma escultura moderna. Funcional para que exatamente? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Para equipamentos eletrônicos? Perguntou Daniel, incerto. Jake aproximou-se e examinou o painel com mais atenção. Cara, isso parece arte moderna. Se você colocasse isso em uma galeria, alguém pagaria $5.000, pensando que é uma declaração sobre a complexidade da vida moderna. Realmente? Daniel perguntou, entusiasmado. Realmente. Sarah confirmou sua presença e se juntou ao grupo. Você acabou de criar a primeira escultura interativa da empresa, sem nenhuma função prática. Isabela finalmente perdeu a compostura e começou a rir. Não era deboche, mas sim uma demonstração de diversão e incredulidade. Prince, ela conseguiu dizer entre risos, em 10 anos trabalhando com eletrônica, nunca vi ninguém fazer um capacitor desafiar a gravidade. Daniel olhou para sua criação e, em vez de se sentir envergonhado ou chateado, começou a rir também. Eu realmente consegui fazer flutuar, não é? Ele disse isso claramente impressionado consigo mesmo. Você fez algo que deveria ser fisicamente impossível, confirmou Tommy, balançando a cabeça em sinal de admiração. E sabe o que é ainda mais impressionante? Isabela acrescentou. Você não tá bravo nem frustrado. A maioria das pessoas ficaria chateada após um fracasso tão criativo. Daniel se virou para ela, ainda sorrindo. Posso tentar novamente? Ele perguntou, surpreendendo a todos. Isabela piscou, pega de surpresa. Você realmente quer tentar de novo? Em seguida, ela apontou para a escultura eletrônica. Quero aprender, respondeu Daniel. E havia algo tão sincero em sua voz que todo o grupo ficou em silêncio por um instante. Sei que fiz algo completamente errado, mas foi divertido e quero entender como fazer certo. Jake trocou um olhar significativo com Sarah. Era raro ver alguém reagir ao fracasso com tanto bom humor e um desejo genuíno de melhorar. Sabe, disse Jake, a maioria dos novatos fica envergonhada quando é ré e tenta esconder o erro ou inventar desculpas. Ou então ficam zangados e culpam o diagrama, acrescentou Sarah. Daniel deu de ombros. Não posso culpar o diagrama por conectar os fios da maneira errada, e ficar constrangido não vai me ensinar a fazer certo.
Isabela sentiu algo mudar em seu peito. Havia algo verdadeiramente cativante na maneira como Daniel lidava com o fracasso. Ele não estava usando charme para escapar da situação, nem tentando impressionar ninguém com desculpas esfarrapadas. Ele estava apenas sendo honesto sobre não saber e querer melhorar. Tudo bem, disse Isabela, pegando uma nova placa de circuito. Vamos tentar de novo, mas desta vez eu vou sentar aqui ao seu lado e te guiar passo a passo. Realmente. Daniel perguntou, com os olhos brilhando de entusiasmo. Realmente. Mas primeiro, Isabela apontou para a criação anterior. Precisamos dar um nome à sua obra-prima. Alguma sugestão? Qualquer um? O capacitor voador? Tommy sugeriu. Abstração eletrônica número 1, sugeriu Sarah. O que acontece quando um príncipe encontra um diagrama? Jake fez o pedido de casamento, fazendo todos rirem. Daniel também riu, e Isabela percebeu algo diferente nele. Por trás do cabelo perfeitamente penteado e da atitude de quem nunca precisou se esforçar para nada, começava a surgir alguém que realmente queria pertencer, alguém que não tinha medo de errar, de ser o alvo das piadas, de ser vulnerável. E isso era muito mais atraente do que qualquer pose charmosa que ele pudesse assumir. O sinal das 5 horas tocou por toda a fábrica, anunciando o fim de mais um dia de trabalho. Daniel estava guardando suas ferramentas na bancada quando percebeu que seus dedos ainda tremiam levemente devido à concentração. Ele passou as últimas 3 horas tentando construir circuitos básicos sob a supervisão de Isabela. E embora ainda cometesse erros, ele conseguiu fazer com que 2 painéis funcionassem corretamente. Bom trabalho hoje, príncipe, disse Isabela, aproximando-se com a mochila pendurada em um ombro. Você quase não criou nenhuma obra de arte moderna nas últimas 2 horas. Quase, repetiu Daniel rindo. Isso é progresso? É um milagre, respondeu ela com um sorriso. Quer dizer, considerando que você começou fazendo capacitores flutuarem, sim, definitivamente é um progresso. Outros funcionários começaram a se despedir e a ir embora. Mas Isabela hesitou por um instante. Ei, príncipe, disse ela, ajustando a alça da mochila. Você está com pressa para ir embora? Daniele olhou em volta como se esperasse uma resposta vinda das máquinas silenciosas. Com pressa? Não, na verdade não. Por quê? Quero te mostrar uma coisa, disse Isabela, caminhando em direção a uma porta que Daniel nunca tinha notado antes. Venha comigo? Ela o conduziu por uma escada estreita na parte de trás do prédio. Daniel seguiu em frente, curioso, ouvindo o eco de seus próprios passos no metal. Para onde vamos? Perguntou ele, segurando-se no corrimão. Paciência, jovem gafanhoto, respondeu Isabela por cima do ombro. Toda grande revelação precisa de suspense. Subiram 2 lances de escada até chegarem a uma porta pesada com a placa apenas para funcionários de manutenção do terraço. Isabela empurrou a porta e fez um gesto teatral. Sejam bem-vindos ao meu escritório particular, anunciou ela. Daniel saiu para o terraço e imediatamente entendeu por que Isabela o havia levado até lá. A vista era de tirar o fôlego. Lá de cima, eles podiam ver toda a cidade de São José se estendendo até o horizonte, com as montanhas ao longe pintadas em tons dourados pelo pôr do sol. Uau! Murmurou Daniel, genuinamente impressionado. Isso é incrível, não é? Isabela disse, visivelmente orgulhosa de sua descoberta. Encontrei este lugar no meu 2º dia aqui. Subo aqui sempre que preciso pensar, ou quando as máquinas ficam muito barulhentas. Ela o conduziu a um canto do terraço onde havia 2 cadeiras de plástico velhas e uma mesa improvisada feita com uma caixa virada de cabeça para baixo. Este é o meu cantinho zen, pessoal, explicou Isabela, sentando-se em uma das cadeiras. Nada de luxo, mas tem a melhor vista da cidade. Daniel sentou-se na outra cadeira, ainda absorvendo a paisagem. É melhor do que qualquer restaurante chique em que já estive, disse ele, e havia uma sinceridade em sua voz que fez Isabela olhá-lo com curiosidade. Sério? Perguntou ela. Um cara como você deve conhecer lugares incríveis. Daniel fez uma pausa por um instante, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado.
Já estive em lugares caros, corrigiu ele. Mas isto é diferente. Parece real. Isabela sentiu algo se agitar em seu peito com aquela resposta, mas rapidamente decidiu mudar de assunto antes que o momento ficasse muito sério. Falando em coisas reais, disse ela, procurando algo em sua mochila. Tenho uma coisa para você. Ela tirou um pequeno kit eletrônico de uma caixa de plástico transparente e entregou-o a Daniel. Um presente? Perguntou ele, surpreso. Um último desafio do dia, corrigiu Isabela com um sorriso travesso. Você tem uma missão. Faça essa luzinha piscar. Se você for bem-sucedido, poderei considerá-lo um funcionário semifuncional. Daniel abriu a caixa e encontrou alguns componentes básicos. Uma pequena luz LED, alguns fios, uma bateria minúscula e um resistor. Parece funcional? Ele repetiu, fingindo estar ofendido. Que generosidade da sua parte. Ei, eu sou uma mulher com padrões elevados, provocou Isabela. Sofá seccional é praticamente um elogio vindo de mim. Daniel riu e começou a examinar as peças. O pôr do sol lançava um brilho dourado, e ele se sentiu estranhamente relaxado no terraço, longe do barulho e da pressão da fábrica. Tudo bem, murmurou para si mesmo. Fios resistores de bateria LED como uma receita de bolo eletrônico. Ele começou a montar o circuito, mas suas mãos tremiam um pouco. Ele não soube dizer se era por nervosismo ou por intensa concentração. Relaxe, príncipe, disse Isabela, percebendo sua tensão. É apenas um LED, não uma bomba nuclear. Eu sei, respondeu Daniel, tentando conectar um fio, mas depois do fiasco do capacitor flutuante, estou um pouco paranoico. Uma das pequenas peças escorregou por entre seus dedos e caiu no chão. Daniel abaixou-se rapidamente para pegá-lo, mas tropeçou na própria cadeira e quase caiu. Calma aí, Fred, disse Isabela, rindo e ajudando-o a recuperar o equilíbrio. Fred deixou-o olhar vagarosamente. Ele não tropeçou em cadeiras de plástico. Daniel respondeu, com as bochechas coradas. Detalhes, disse Isabela, acenando com a mão. Com Isabela sentada ao lado dele, dando dicas ocasionais, Daniel finalmente conseguiu conectar todos os componentes corretamente. Quando ele encostou o último fio na bateria, a pequena luz de LED acendeu e começou a piscar em um ritmo constante. Funciona! Exclamou Daniel, erguendo o pequeno circuito como se fosse um troféu olímpico. Parabéns! Você atingiu oficialmente o status semifuncional, anunciou Isabela solenemente. Daniel observou a luz piscando e, sem querer, disse algo que surpreendeu até a si mesmo pela sua honestidade. Acho que a luz está piscando em sincronia com as batidas do meu coração. Isabela revirou os olhos dramaticamente. Ah, ótimo! Agora o príncipe está se transformando em poeta, brincou ela, embora seu sorriso fosse caloroso e sincero. Ei, essa foi uma observação científica legítima, defendeu-se Daniel rindo. Claro, muito científico, respondeu Isabela sarcasticamente. Daqui a pouco você vai me dizer que os astros estão se alinhando também. Eles riram juntos, e o momento naturalmente se acalmou. O sol continuava a se pôr no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa. A pequena luz piscava continuamente na mão de Daniel, criando um ritmo suave. Sabe, disse Isabela suavemente. Você não é nada do que eu esperava no primeiro dia. O que você quer dizer? Perguntou Daniel, curioso. No primeiro dia, pensei que você fosse apenas mais um garoto rico mimado que nunca tinha trabalhado em um emprego de verdade. Ela admitiu. Mas você realmente tenta e não desiste quando erra. Daniel refletiu sobre isso por um instante. Ninguém nunca me deu uma chance real de tentar e falhar, disse ele. Honestamente. Tudo sempre foi fácil demais. Isso é novidade para mim. E você gostou? Isabela perguntou. Daniel olhou para a luz intermitente, depois para a vista da cidade e finalmente para Isabela. Gosto mais do que jamais imaginei, admitiu ele. O momento foi simples, sincero e mágico. Sem luxo, sem pressa, sem pressão.
Apenas 2 pessoas no telhado de uma fábrica, compartilhando um pôr do sol e uma pequena luz piscante que Daniel conseguiu fazer funcionar sozinho. E pela primeira vez na vida, Daniel sentiu que havia encontrado algo que o dinheiro não podia comprar. A verdadeira satisfação de conquistar algo por mérito próprio. Na manhã seguinte, Daniel chegou com apenas 5 minutos de atraso, o que Isabela considerou um milagre pessoal. Ele parecia mais relaxado, seus ombros menos tensos, e até mesmo seu cabelo parecia um pouco menos impecável do que o habitual. Bom dia, funcionário semifuncional, cumprimentou Isabela, entregando-lhe uma xícara de café. Bom dia para você também, chefe não oficial, respondeu Daniel, aceitando o café com um sorriso. Ao dar um gole, Isabela percebeu algo que não havia notado nos últimos dias. O relógio no pulso de Daniel era claramente caro. Muito caro. Não é algo que um estagiário comum usaria. Belo relógio, disse ela, tentando parecer casual. Onde você conseguiu isso? Daniel olhou para o próprio pulso como se estivesse vendo o relógio pela primeira vez. Ah, encontrei isso em promoção online, disse ele rapidamente. Você sabe como é. Às vezes uma boa oferta simplesmente aparece. Isabela ergueu uma sobrancelha. Aquele relógio parecia um Rolex, e vendas online de Rolex não eram exatamente comuns. Deve ter sido um ótimo negócio, murmurou ela. Mais tarde, naquela manhã, enquanto trabalhavam lado a lado organizando os componentes, Jake apareceu com um contrato de fornecimento para Isabela assinar. Isa, você pode dar uma olhada neste contrato? Perguntou Jake. É do novo fornecedor de resistores. Isabela pegou o jornal e começou a ler. Mas Daniel, que estava bem ao lado dela, olhou por cima do ombro dela quase que instintivamente. Essas condições de pagamento não são muito boas, comentou ele casualmente. 30 dias é o padrão, mas eles estão pedindo 15. E essa cláusula sobre multas por atraso na entrega parece muito branda. Isabela e Jake olharam para ele surpresos. Como você conhece os termos do contrato? Perguntou Isabela. Daniel percebeu que tinha falado demais e corou levemente. Ah, eu assisti a alguns vídeos de negócios online, disse ele, tentando parecer desinteressado. É apenas um reflexo corporativo, sabe? Reflexo corporativo, repetiu Isabela lentamente. Onde exatamente você trabalhava antes disso? Daniel hesitou por tempo demais. Trabalhei em várias áreas diferentes. Nada demais. Era vago demais, e Isabela percebeu, mas antes que ela pudesse insistir, Daniel mudou de assunto rapidamente. E você, Isabela? Ele perguntou. Você sempre trabalhou com eletrônica? Não mude de assunto tão, obviamente. Príncipe, disse Isabela, embora seu tom fosse sorridente. Mas sim, eu sempre gostei de entender como as coisas funcionam. Meu pai era mecânico, então eu cresci desmontando tudo. Seu pai deve estar orgulhoso de vê-lo trabalhando aqui, disse Daniel com genuína curiosidade na voz. Sim, ele seria, respondeu Isabela, agora com a voz mais suave. Ele faleceu há 3 anos, mas sempre dizia que eu tinha mãos de ouro para consertar qualquer coisa. Daniel parou o que estava fazendo e olhou para ela sinceramente. Desculpe. Ele tinha razão sobre suas mãos de ouro. Obrigada, murmurou Isabela, sentindo uma sensação calorosa se espalhar pelo peito. O momento foi interrompido por Sarah, que se aproximou com uma planilha. Daniel, você entende alguma coisa de investimentos? Estou tentando descobrir se vale a pena investir dinheiro no plano de aposentadoria da empresa. Ela perguntou. Isabela esperava que Daniel desse uma resposta vaga ou pedisse tempo para pesquisar, mas em vez disso ele começou imediatamente a explicar a diversificação de portfólio, fundos de índice e planejamento de longo prazo com uma facilidade que a deixou sem palavras. Mas você precisa levar em consideração a taxa de administração, continuou Daniel, e compará-la com as opções de IA. Geralmente fundos com taxas abaixo de 0,5% ou melhores a longo prazo. Sarah assentiu com a cabeça impressionada e se afastou para refletir sobre o assunto. Isabela não parava de olhar para Daniel. Onde exatamente você aprendeu sobre investimentos? Ela perguntou.
Internet, respondeu Daniel rapidamente. Existe muito conteúdo educativo disponível atualmente. Isabela disse claramente sem estar convencida. E contratos comerciais também pela internet. O YouTube é praticamente uma universidade completa, brincou Daniel, mas evitou o olhar dela. Ao longo do dia, Isabela continuou a notar pequenas coisas que não faziam sentido. Daniel reconhecia marcas caras de equipamentos, falava com naturalidade sobre economia global e certa vez quase assinou um contrato com um fornecedor sem perceber, só desistindo quando Isabela o alertou. No almoço sentaram-se juntos como já era costume. Daniel trouxera de casa um sanduíche que parecia ter sido feito por um chefe profissional. Quem fez esse sanduíche? Perguntou Isabela, observando os ingredientes perfeitamente dispostos em camadas. Sim, eu fiz, mentiu Daniel sem demonstrar qualquer constrangimento. Eu gosto de cozinhar. Isabela deu uma mordida em seu sanduíche simples e observou Daniel comer o dele com a elegância natural de alguém acostumado a jantares requintados. Daniel, disse ela finalmente, posso te perguntar algo pessoal? Você parou de mastigar, tenso. Claro. Quem é você de verdade? Ela perguntou, olhando-o diretamente nos olhos. Daniel sentiu o coração acelerar. Por um instante ele quase disse a verdade. Ele quase falou sobre o pai, a fortuna, tudo. Mas então ele pensou em como Isabela o olhava, como ela ria com ele, como ela o tratava como uma pessoa normal e valiosa. Eu sou apenas Daniel, disse ele suavemente. Um cara tentando descobrir qual é o seu lugar no mundo. Isabela estudou o rosto dele por um longo momento. Havia sinceridade naquela resposta, mesmo que ela sentisse que não era toda a história. Tudo bem, disse ela finalmente. Solta o cotonel, como já me serve. Elas trocaram um sorriso, e Isabela sentiu seu coração dar uma guinada estranha no peito. Uma parte dela queria insistir para descobrir todos os segredos que Daniel claramente escondia. Mas a outra parte, a parte que se fortalecia a cada dia, só queria que ele ficasse ali, sendo aquele Daniel misterioso, porém genuíno, que se tornara tão importante para ela. Daniel, por sua vez, sentia o peso do seu segredo mais pesado do que nunca. Cada piada que compartilhavam, cada olhar cúmplice, cada conexão genuína tornava a mentira ainda mais dolorosa. Pela primeira vez na vida, ele não queria ser filho do dono. Ele não queria ser o herdeiro milionário. Ele só queria ser Daniel, o funcionário semifuncional que fazia Isabela sorrir. E esse desejo começava a doer de uma forma que ele nunca havia sentido antes. Isabela, disse ele suavemente. Obrigado por me dar uma chance. De nada, príncipe, ela respondeu, e seu sorriso era caloroso e genuíno. Afinal, todos merecem uma segunda chance de serem minimamente funcionais. Eles riram juntos, mas ambos sentiam que algo mais profundo estava acontecendo entre eles, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Na segunda-feira, o Sr. Miller convocou uma Assembleia Geral e anunciou que Robert Harrison, um importante investidor do Vale do Silício, visitaria a fábrica na sexta-feira. Ele era conhecido por investir em startups de tecnologia e estava ali para avaliar as operações da empresa. Quero que tudo seja perfeito, declarou Miller, ajustando os óculos nervosamente. Não podemos nos dar ao luxo de causar uma má impressão. Isabela imediatamente entrou em modo de organização total. Nos dias que se seguiram, ela coordenou uma limpeza profunda, reorganizou as estações de trabalho e criou um cronograma detalhado para garantir que tudo funcionasse como um relógio suíço. Príncipe, disse ela a Daniel, na sexta-feira, você estará na linha de montagem com o resto da equipe. Visitantes importantes não precisam saber sobre nosso projeto especial de reabilitação para estagiários desastrados. Daniel riu, mas havia uma tensão em seus olhos que Isabela não conseguiu decifrar. Claro, sem problema, respondeu ele. Vou me misturar perfeitamente com a multidão. Na quinta-feira, Isabela percebeu que Daniel estava mais quieto do que o normal. Durante o almoço, ele mal tocou no sanduíche gourmet, disfarçado de caseiro. Tá tudo bem? Perguntou ela. Você parece um pouco preocupado. Só estou pensando em algumas coisas, respondeu Daniel vagamente. Às vezes a vida se complica, não é?
Ei, estamos falando do cara que fez um capacitor flutuar, brincou Isabela, tentando animá-lo. Sua vida não pode ser tão complicada assim. Daniel forçou um sorriso, mas Isabela percebeu que ele parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Na manhã de sexta-feira, a fábrica estava impecável. Todas as máquinas brilhavam, todas as bancadas estavam organizadas, e todos os trabalhadores usavam uniformes limpos e impecavelmente passados. Isabela chegou 2 horas mais cedo para fazer os ajustes finais. Está tudo perfeito, murmurou para si mesma, conferindo sua lista pela 10ª vez. Daniel chegou no horário habitual e foi direto para a linha de montagem, conforme planejado. Isabela percebeu que ele parecia nervoso, mas imaginou que fosse apenas a pressão geral que todos estavam sentindo. Exatamente às 10 horas, uma limusine preta parou em frente à fábrica. Robert Harrison saiu do veículo com a postura confiante de alguém acostumado a avaliar empresas milionárias. Ele era um homem alto, com cabelos grisalhos e um terno que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Isabela. O Sr. Miller o cumprimentou na entrada, visivelmente nervoso, mas tentando manter uma postura profissional. Sr. Harrison, seja bem-vindo à nossa filial de San José, disse Miller, estendendo a mão. Obrigado por me receber, respondeu Harrison, apertando-lhe a mão com firmeza. Estou ansioso para ver suas operações. Isabela observou à distância enquanto o grupo, composto por Harrison Miller e 2 assistentes, iniciava a visita guiada à fábrica. Ela havia planejado cada parada, cada demonstração, cada detalhe para causar a melhor impressão possível. Tudo estava correndo bem. Harrison fez perguntas inteligentes sobre os processos, pareceu impressionado com a organização e até sorriu quando Jake demonstrou uma nova técnica de soldagem. Eles estavam se aproximando da área de montagem onde Daniel trabalhava quando Isabela sentiu uma estranha tensão no ar. Daniel, que estava concentrado em seu posto, ergueu os olhos ao ouvir vozes se aproximando. Foi então que aconteceu. Robert Harrison parou abruptamente ao ver Daniel. Seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno e ele caminhou diretamente em sua direção, ignorando completamente o Sr. Miller, que tentava guiá-lo para outra área. Meu Deus! Exclamou Harrison, estendendo a mão com entusiasmo. Sr. Wentworth, é uma honra vê-lo novamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as máquinas da fábrica pareciam ter parado de funcionar ao mesmo tempo. Todos os trabalhadores próximos pararam de repente com as ferramentas suspensas no ar, os olhos arregalados de surpresa. Isabela piscou uma vez, depois 2, depois várias vezes seguidas, como se isso pudesse mudar o que acabara de ouvir. Sr. Wentworth, ela repetiu baixinho, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Daniel ficou completamente pálido. Ele olhou para Harrison, depois para Isabela, e depois de volta para Harrison, como um cervo pego pelos faróis de um carro. Começou Daniel, mas sua voz vacilou. Richard me disse que você estava adquirindo experiência profissional aqui, continuou Harrison, completamente alheio ao constrangimento que acabara de causar. Que iniciativa notável. Aprender o negócio desde a base. Conhecer bem as operações. Seu pai deve estar muito orgulhoso. Jake deixou cair uma chave de fenda. O som de metal batendo no chão ecoou pela fábrica como um tiro. Isabela sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar com uma clareza dolorosa. O relógio caro, seu conhecimento de investimentos, os contratos, a segurança que demonstrava em assuntos comerciais, os sanduíches gourmet, a maneira como falava sobre a vida corporativa. Wentworth, ela sussurrou, e de repente o nome da empresa na entrada da fábrica ganhou um significado completamente novo. Ela imaginava que Daniel pudesse ser muitas coisas, mas nunca o filho do dono. O Sr. Miller tentou intervir, claramente em pânico. Sr. Harrison, talvez devêssemos continuar a visita. Mas Harrison estava em seu elemento, empolgado por ter encontrado Daniel. Não, isto é perfeito, disse ele, batendo palmas ao ver o futuro CEO trabalhando lado a lado com os funcionários. Que estratégia de liderança brilhante! Isabela sentiu as pernas fraquejarem. CEO, futuro CEO.
As palavras ecoavam em sua mente como um sino fúnebre. Daniel finalmente encontrou sua voz, mas saiu como um sussurro rouco. Senhor Harrison, talvez este também não seja o melhor momento. Bobagem. Harrison interrompeu. Estou verdadeiramente impressionado com sua dedicação. Richard sempre disse que você tinha potencial, mas ver você aqui trabalhando de verdade, isso sim é liderança de verdade. Isabela olhou em volta e viu que todos os trabalhadores estavam alternando o olhar entre Daniel e ela, como se estivessem assistindo a um filme em câmera lenta. A boca de Sarah estava entreaberta. Tommy balançava a cabeça lentamente. Jake parecia estar tentando resolver um problema de matemática impossível. A ficha caiu para Isabela como um caminhão de tijolos. A estagiária desastrada que ela havia treinado, provocado e ensinado a comer um burrito chamado Príncipe do Caos era literalmente um príncipe. O príncipe de todo lugar. Ela não sabia se ria da ironia cósmica da situação, se chorava de vergonha por ter tratado o futuro dono da empresa como uma criança perdida, ou se gritava de raiva por ter sido enganada tão completamente. Isabela, disse Daniel suavemente, dando um passo em direção a ela. Ela olhou para ele e, naquele instante, tudo o que haviam compartilhado nas últimas semanas assumiu um significado novo e doloroso. Cada risada, cada momento no terraço, cada conversa sincera tinha sido construída sobre uma mentira. Você, disse ela, com a voz trêmula entre o choque e algo que poderia ser raiva ou mágoa. Posso explicar, disse Daniel rapidamente, o mágoa que tenhas como alugubal, de tenhas megas. Isabela balançou a cabeça lentamente, ainda tentando assimilar o peso da revelação. O filho do dono, ela murmurou, o futuro CEO, o príncipe do caos é um príncipe de verdade. E com essa constatação, Isabela sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Por um instante que pareceu uma eternidade, Isabela ficou parada ali, encarando Daniel como se ele fosse um completo estranho. O ruído da fábrica havia retornado gradualmente, mas havia uma tensão no ar que todos podiam sentir. Isabela. Daniel tentou novamente, dando mais um passo em direção a ela, mas Isabela já estava se movendo. Sem dizer uma palavra, ela se virou e caminhou rapidamente em direção à saída da área de produção. Ela não fugiu, não fez escândalo. Ela simplesmente saiu com a determinação de alguém que precisava urgentemente de ar fresco. Isabela, espere, chamou Daniel, mas ela não olhou para trás. Robert Harrison, finalmente percebendo que havia se metido em alguma enrascada, pareceu confuso enquanto alternava o olhar entre Daniel e a figura que se afastava. Miller, suando de nervosismo, tentou rapidamente assumir o controle da situação. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele ao Sr. Miller. Não se preocupe, Sr. Harrison. Vamos continuar a visita por aqui, disse ele, conduzindo o investidor para longe da confusão. Daniel tentou seguir Isabela, mas Jake silenciosamente entrou em seu caminho. Cara, talvez seja melhor dar um pouco de espaço para ela, sugeriu Jake suavemente. Mas eu preciso explicar, protestou Daniel. Explicar o quê? Sarah apareceu ao lado deles, com os braços cruzados. Que você é filho do dono e estava apenas fingindo ser um de nós. Não foi assim, disse Daniel, defendendo-se. Não. Tommy juntou-se ao grupo, visivelmente divertido. Porque, do meu ponto de vista, o príncipe do caos é realmente um príncipe. Os outros funcionários começaram a se reunir, cochichando entre si. Algumas pessoas pareciam achar tudo aquilo hilário. Outros claramente se sentiram traídos ou confusos. Ele nos enganou, murmurou uma mulher do controle de qualidade. Sinceramente é genial, disse outro. O futuro CEO aprendendo de fato como a fábrica funciona. Pobre Isabela. Sarah balançou a cabeça. Ela deve se sentir tão tola por ter dado ordens ao futuro chefe. Daniel ouviu os comentários como se fossem adagas. Cada palavra confirmava seus piores temores sobre como as pessoas reagiriam à verdade sobre ele. Quando a visita finalmente terminou e Robert Harrison foi embora, Daniel procurou Isabela pela fábrica. Ela simplesmente desapareceu.
Ele perdonou, contou a vários funcionários, mas ninguém sabia onde ela estava. O resto do dia passou num piscar de olhos. Daniel tentou continuar trabalhando normalmente, mas não conseguia se concentrar. Sempre que alguém olhava para ele, ele se perguntava se estavam vendo Daniel ou o filho do Colorius. Ao final do turno, ele correu para o estacionamento na esperança de alcançar Isabela quando ela estivesse saindo, mas ela já havia partido. Naquela noite, sozinho em seu apartamento em Malibu, Daniel pegou o telefone e discou o número de Isabela. O telefone tocou várias vezes antes de ser encaminhado para a caixa postal. Isabela, sou eu, disse ele após o sinal sonoro. Por favor, me dê uma chance de explicar. Sei que você deve estar muito chateado. Mas por favor, me ligue de volta. Ele esperou 1 hora. Nada. Então ele enviou uma mensagem de texto. Posso explicar tudo. Por favor, me dê uma chance. 2 horas depois, ainda nenhuma resposta. Daniel andava de um lado para o outro na casa, inquieto e frustrado. Ele nunca havia se importado tanto com o que os outros pensavam dele. Durante toda a sua vida, se alguém ficasse zangado com ele, ele simplesmente seguia em frente. Sempre havia outras pessoas, outras diversões, outras distrações. Mas Isabela era diferente. O que ela pensava realmente importava de uma forma que ele não compreendia completamente. Foi então que ele reparou no pequeno kit de eletrônicos sobre a mesa de centro, aquele em que eles tinham trabalhado juntos no terraço. Ele a trouxe para casa como uma lembrança daquele momento especial. Teve uma ideia. Se ele conseguisse reconstruir o circuito sozinho, talvez isso o ajudasse a pensar em como resolver as coisas com Isabela. Daniel sentou-se no sofá e desmontou cuidadosamente o kit. Ele tinha certeza de que se lembrava de como remontá-lo. Afinal, Isabela havia explicado cada passo com tanta clareza. Ele pegou a pequena luz LED e a conectou onde achou que deveria estar. Então ele pegou o resistor e o colocou onde achava que deveria ficar. Ele conectou os fios com base na sua memória do que tinham feito juntos. Quando terminou, ele conectou a bateria e nada aconteceu. A luz não acendeu. Que estranho, murmurou ele, verificando as conexões. Ele tentou novamente, desta vez invertendo a posição dos resistores. Ainda nada. Na terceira tentativa, ele usou uma configuração completamente diferente. A luz piscou uma vez e depois apagou. Quase, disse para si mesmo, sentindo-se encorajado. Mas na quarta, quinta e sexta tentativas, nada funcionou. Todas as combinações que ele tentou terminaram em fracasso total. Daniel recostou-se no sofá, olhando fixamente para os componentes espalhados pela mesa de centro, e soltou um longo suspiro. Sem você nada funciona, sussurrou ele, como se as peças à sua frente pudessem entender. A ironia não lhe passou despercebida. Lá estava ele, filho de um magnata da eletrônica, e nem sequer conseguia fazer um pequeno LED acender. Mas não se tratava apenas do circuito. Era sobre tudo. Sem Isabela o guiando, ensinando, rindo com ele e corrigindo quando errava, nada parecia funcionar. Não era a eletrônica, não era o seu trabalho, não era ele mesmo. Pela primeira vez em sua vida privilegiada, Daniel Wentworth se deparava com um problema que não conseguia resolver com dinheiro, charme ou conexões familiares. Ele havia perdido a confiança de alguém que realmente importava, e não havia atalho para reconquistá-la. Ele tentou ligar para Isabela mais uma vez. Correio de voz. Isabela, disse ele, com a voz mais vulnerável desta vez. Eu sei que estraguei tudo. Eu deveria ter te contado a verdade desde o início, mas por favor, não desista de mim. Continuo sendo o mesmo cara para quem você ensinou a comer um burrito. Aquele que fez um capacitor flutuar. Ainda sou o príncipe do caos e preciso da sua ajuda para não explodir a fábrica. Ele fez uma pausa, olhando para o kit eletrônico quebrado. E aparentemente ainda preciso da sua ajuda para fazer uma simples luz piscar. Daniel desligou o telefone e ficou olhando para o teto do seu apartamento absurdamente caro. Pela primeira vez, todo aquele luxo pareceu vazio e sem sentido. Ele havia descoberto algo mais valioso do que qualquer herança. A sensação de ser apreciado por quem ele realmente era, e não pelo que possuía.
E agora ele tinha perdido tudo porque não tivera coragem de ser honesto desde o início. Naquele momento, Daniel percebeu que teria que fazer algo que nunca havia feito antes, merecer uma segunda chance em vez de simplesmente esperar que ela lhe fosse dada de bandeja. Mas primeiro, ele precisava descobrir como fazer isso sem dar a impressão de que estava usando seu status ou dinheiro para forçar o perdão. Foi o desafio mais difícil que ele já havia enfrentado e pela primeira vez na vida não havia manual de instruções a seguir. O sábado chegou como uma lenta tortura para Daniel. Ele passou toda a sexta-feira na fábrica, sendo habilmente evitado por Isabela. Sempre que ele tentava se aproximar dela, ela misteriosamente precisava verificar algo urgente do outro lado do prédio. Quando ele se dirigiu à seção de eletrônicos, ela foi para o almoxarifado. Quando ele tentou alcançá-la na cafeteria, ela aparentemente havia decidido começar um jejum. Ela está me evitando com a precisão de um GPS, reclamou Daniel para Jake durante o almoço. Cara, ela poderia ensinar táticas de evasão ao exército, respondeu Jake, claramente divertido. Eu a vi dar a volta completa na fábrica só para evitar sua estação de trabalho. Sarah, sentada na mesa ao lado, inclinou-se para frente para participar da conversa. Ontem, ela me pediu para ir buscar algumas peças no depósito. Quando voltei, descobri que as peças estavam na mesa dela o tempo todo. Ela só queria uma desculpa para ir embora quando te viu chegando. Daniel suspirou dramaticamente. Preciso falar com ela. Como é que eu vou explicar alguma coisa se ela não fica parada em um lugar por mais de 5 segundos? Talvez você devesse tentar uma abordagem diferente, sugeriu Tommy. Tipo descobrir para onde ela vai depois do trabalho. Daniel parecia estar refletindo sobre isso. Isso não seria um pouco obsessivo? Não, se suas intenções forem honestas e românticas, sugeriu Sarah. Aí se torna mais como uma emboscada romântica. Uma emboscada romântica? Daniel repetiu pensativo. Isso soa melhor do que perseguidor. Jake riu. Cara, você sabe que tá desesperado quando uma emboscada romântica parece um plano infalível. Após uma investigação discreta, Daniel descobriu através de Betty, da cantina, que Isabela costumava ir a uma cafeteria chamada All Coffee Corner, em Santana Row, depois do trabalho. Betty mencionou isso casualmente enquanto comentava como Isabela sempre lhe pedia para levar uma fatia de bolo de cenoura daquele lugarzinho charmoso onde ela tomava café. Na tarde de sábado, Daniel estacionou o carro do outro lado da rua e observou o café como um detetive particular. Ele se sentiu um pouco ridículo, mas sua determinação em falar com ela superou o constrangimento. Às 4h30, ele a viu entrar no café. Ela vestia calças jeans e uma blusa casual, estava com os cabelos soltos e parecia mais relaxada do que nos dias em que trabalhava na fábrica. Daniel respirou fundo, conferiu seu reflexo no retrovisor e decidiu que era isso. Ele atravessou a rua com determinação, mas no momento em que abriu a porta do café, o nervosismo o dominou. Ele entrou muito rápido, não percebeu um cliente saindo com uma bandeja contendo 4 cafés e quase causou uma colisão em câmera lenta. Cuidado, gritou o homem, tentando equilibrar a bandeja. Desculpe, me desculpe mesmo. Daniel se desculpava repetidamente, tentando acalmar as bebidas. Está tudo bem? Alguma coisa derramou? O pequeno incidente já havia chamado a atenção de metade do café. As pessoas observavam com aquele olhar curioso que se tem quando uma atração inesperada aparece. Isabela, sentada a uma mesa no canto, ergueu os olhos do livro e imediatamente revirou os olhos ao ver Daniel. Ai, não, murmurou para si mesma. Daniel, finalmente livre do homem que carregava a bandeja, procurou Isabela com o olhar e a avistou. Ele caminhou em direção a ela com a graça de alguém que acabará de vivenciar uma cena constrangedora. Isabel, disse ele ao chegar à mesa dela. Daniel, respondeu ela friamente, fechando o livro e cruzando os braços. Que coincidência incrível te encontrar aqui. Certo, não foi coincidência, admitiu ele, percebendo que várias pessoas ainda estavam assistindo. Eu precisava falar com você aqui, na frente de todos. Isabela gesticulou discretamente em direção às mesas próximas, onde os clientes fingiam não ouvir, mas claramente captavam cada palavra. Tentei falar com você na fábrica, mas você... Daniel fez um gesto como se estivesse correndo. Você fugiu de mim o dia todo. Eu não fugi, protestou Isabela.
Eu estava ocupado, muito ocupado, evitando contato visual, respondeu Daniel. Uma senhora mais velha na mesa ao lado sussurrou algo para o marido, que imediatamente virou a cabeça para ver melhor a conversa. Daniel percebeu que tinha uma plateia e pensou que se ia causar alvoroço poderia muito bem ser honesto sobre isso. Isabela começou ele com a voz ficando mais séria. Menti sobre quem eu era. O nível de ruído no café diminuiu visivelmente. Até o barista parou de espumar o leite para ouvir. Eu sei, respondeu Isabela, tentando falar baixo. Mas não foi por maldade, continuou Daniel, ignorando o fato de estar fazendo uma confissão pública. Foi porque com você eu podia simplesmente ser eu mesma. Isabela tentou manter uma expressão séria, mas Daniel percebeu que seus olhos vacilaram por um instante. Pela primeira vez na minha vida, continuou ele, tropeçando um pouco nas palavras. Eu não era apenas um sobrenome. Eu não era uma conta bancária. Eu não era filho de alguém famoso. Eu era apenas Daniel. O café estava agora completamente silencioso. Até a máquina de café expresso parou de fazer barulho. Daniel, que não sabia como comer um burrito, acrescentou com um sorriso nervoso. Daniel, que fazia os capacitores flutuarem. Daniel, que precisava de um manual de sobrevivência para funcionários desastrados. Isabela sentiu sua determinação começar a vacilar, mas tentou manter-se firme. E você achou que eu não merecia saber a verdade? Ela perguntou. Eu estava com medo, admitiu Daniel. Com medo de que você parasse de me olhar do mesmo jeito. Com medo de que você parasse de rir dos meus erros. Tenho medo de que você comece a me tratar como, bem, como todo mundo me trata. Como todo mundo. Isabela perguntou, genuinamente curiosa, apesar de si mesma. É como se eu fosse especial por causa do dinheiro do meu pai, explicou Daniel. Como se cada palavra que eu dissesse tivesse que ser sábia só porque tenho uma herança. É como se eu não pudesse cometer erros porque, bem, porque pessoas ricas não erram. Eles simplesmente fazem investimentos ruins. Apesar de si mesma, Isabela quase sorriu ao ouvir aquele último comentário. A senhora da mesa ao lado sussurrou alto para o marido. Isto é melhor do que aquelas telenovelas da tarde. Daniel ouviu o comentário e olhou em volta, percebendo que havia pelo menos 10 pessoas ouvindo cada palavra. Talvez devêssemos, começou ele. Não, interrompeu Isabela, com um lampejo de divertimento surgindo em seus olhos pela primeira vez desde a revelação. Você começou esse drama público, então termine-o. Daniel engoliu em seco e decidiu continuar. Isabela, eu sei que errei. Eu deveria ter te contado a verdade desde o primeiro dia, mas esses últimos dias foram os melhores da minha vida. Não por causa do trabalho, da fábrica ou do aprendizado sobre eletrônica. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. Foi por sua causa. Por causa do jeito que você me olhou quando finalmente fiz algo certo. Por causa do jeito que você riu quando eu errei. Por causa da forma como você me tratou como uma pessoa normal. Isabela estudou o rosto dele por um longo momento. Ela conseguia ver a sinceridade em seus olhos, a vulnerabilidade que ele raramente demonstrava. Finalmente ela suspirou e com um sorriso travesso que fez o coração de Daniel disparar, disse, então você vai me pagar um café, príncipe? A tensão no café se dissipou instantaneamente. Risadas se espalharam pelas mesas próximas, e até o barista sorriu e voltou ao trabalho. Se você me perdoar, eu pago seu café pelos próximos 10 anos, respondeu Daniel aliviado. 10 anos, Isabela ergueu uma sobrancelha. Considerando toda a confusão que você causou, acho que 15 parece mais justo. Fechado, disse Daniel sem hesitar. Isabela finalmente deu um sorriso verdadeiro, e Daniel sentiu que podia respirar novamente pela primeira vez em 2 dias. Na segunda-feira seguinte, Daniel chegou à fábrica, preparado para enfrentar as consequências de sua revelação pública. Ele passou o domingo inteiro se perguntando como seus colegas de trabalho o tratariam agora que todos sabiam quem ele realmente era. O que Daniel não esperava era encontrar Jake na entrada segurando um telefone e rindo incontrolavelmente. Cara, você precisa ver isso, disse Jake, aproximando-se com o telefone na mão. Você se tornou uma lenda por aqui. Daniel olhou para a tela e viu um vídeo dele mesmo da semana anterior,
carregando uma caixa completamente do jeito errado, quase derrubando uma pilha inteira de componentes. O vídeo havia sido editado com uma trilha sonora engraçada e legendas que diziam: "Quando você mente no currículo, mas consegue um emprego mesmo assim." "Quem fez isso?" perguntou Daniel, surpreso. "Tommy", respondeu Jake, ainda rindo. "Ele tem talento para edição. Espere só até ver os outros." Daniel engoliu em seco. Enquanto caminhava pela fábrica, ele percebeu que vários funcionários o olhavam de forma diferente. Não com raiva ou ressentimento como ele temia, mas com uma mistura de divertimento e algo que lhe parecia afeto. Sarah aproximou-se dele na área de produção. "Daniel, você precisa ver sua compilação de memes", disse ela, mal conseguindo conter o riso. Tommy fez uma série inteira. Ela mostrou outro vídeo, outro conter o riso, Daniel na cafeteria perguntando se havia alguma opção com azeite de trufa, cena editada com efeitos sonoros dramáticos e a legenda: "Quando a realeza visita o McDonald's, eu fico ridículo." Daniel murmurou. "Você está adorável", corrigiu Sarah. "É por isso que todo mundo gosta. Não é maldoso. É afetuoso." Tommy apareceu, segurando o próprio telefone. "Ei, príncipe, quer ver minha obra-prima?" perguntou ele, animado. "Você está tentando montar esse painel de controle?" "Eu editei com música clássica, como um documentário da National Geographic sobre a evolução humana." Daniel assistiu ao vídeo dele mesmo conectando fios aleatoriamente com uma narração inventada sobreposta. Aqui vemos o jovem príncipe em seu habitat natural, tentando dominar a antiga arte da eletrônica básica. Para sua própria surpresa, Daniel começou a rir. "Isso é realmente muito engraçado", admitiu ele. "Certo?" Tommy disse com orgulho. "E a melhor parte é que você não está bravo. A maioria dos chefes ficaria furiosa se virasse meme." "Bem, tecnicamente eu ainda não sou chefe de ninguém", observou Daniel. "E além disso, você tem razão. Eu fui realmente ridículo." Isabela aproximou-se do grupo com um sorriso. Daniel não conseguia ler direito. "Bom dia, celebridade da internet", disse ela. "Vi que você se tornou uma estrela em nossas redes sociais internas." Isabela, disse Daniel, ainda sem saber ao certo qual era a situação entre eles depois da conversa no café. "Sobre ontem." "Ontem, você me comprou café e bolo de cenoura." Isabela interrompeu. "Por enquanto estamos quites." Daniel sorriu, aliviado. Seu tom de voz estava muito mais leve do que nos últimos dias. "Ótimo, porque preciso da sua ajuda com um projeto." "Projeto?" Isabela ergueu uma sobrancelha. "Que tipo de projeto?" "É uma surpresa", disse Daniel, tentando parecer misterioso. "Você confia em mim?" Isabela fingiu estar pensando profundamente. "Considerando seu histórico com eletrônicos." "Não exatamente, mas estou curioso o suficiente para supervisionar e garantir que você não eletrocute ninguém." Durante toda a manhã, Daniel trabalhou secretamente em um painel eletrônico especial, enquanto Isabela observava cada movimento seu. "O que exatamente você está tentando fazer?" perguntou ela, observando-o conectar os LEDs em um padrão específico. "Você vai ver", respondeu Daniel concentrado. "Só me diga se estou conectando os fios certos nos lugares certos." "Aquele fio azul deve ir ali", apontou Isabela. "E certifique-se de que o resistor esteja no lugar certo, ou ele queimará tudo." Levou quase 2 horas, mas Daniel finalmente terminou seu projeto secreto. Era um painel com vários LEDs conectados de forma que, quando acesos, formavam palavras. "Pronto", disse ele, respirando com dificuldade. "Agora você pode acionar aquele interruptor ali?" Isabela olhou para o painel com desconfiança. "Se isso explodir, você vai ter que lavar minha roupa por um mês inteiro", ela avisou. "Fechado", concordou Daniel. Quando Isabela acionou o interruptor, os LEDs acenderam em sequência, formando as palavras: "Quer namorar comigo?" Parecia que toda a fábrica havia parado.
Trabalhadores de todos os lugares começaram a se reunir para ver o que estava acontecendo. Jake assobiou, impressionado. Cara, isso é melhor do que qualquer filme romântico que eu já vi, disse ele. Isabela ficou vermelha como um pimentão, mas não conseguiu esconder o sorriso que se espalhou pelo seu rosto. Sério? Perguntou ela. Você está me convidando para sair usando um painel eletrônico? Bem, disse Daniel nervoso. Você sempre dizia que eu precisava aprender a fazer as coisas funcionarem de verdade. Este funciona, não é? Isabela olhou para o painel, depois para Daniel, e em seguida para toda a equipe reunida ao redor deles, claramente aguardando sua resposta. Você percebe que se eu disser não, você será o cara que levou um fora, diante de uma banca eletrônica, certo? Ela disse, tentando manter um tom sério. Eu sei disso, respondeu Daniel. Mas achei que valia a pena correr o risco. Tommy levantou o telefone. Isso definitivamente vai virar meme, murmurou ele. Isabela soltou um suspiro dramático. Bem, tenho algumas condições, disse ela. O coração de Daniel deu um salto. Condições? Primeiro, você continuará sendo meu estagiário até que eu decida que você se formou no programa de reabilitação para funcionários desastrados. Concordo, disse Daniel rapidamente. Filho, nada de tratamento especial só porque você é filho do dono. Se você errar, eu vou te corrigir na frente de todos, como sempre fiz. Concordo, repetiu Daniel. Terceiro, você vai me ensinar a fazer aquele sanduíche gourmet que você traz todo dia, porque não tem a menor chance de você fazer isso sozinha. Daniel riu. Negócio. Alguma outra condição? Isabela fingiu pensar por um instante, claramente apreciando o suspense que estava criando. Só mais uma, disse ela, dando um passo em direção a Daniel. Você tem que prometer que nunca mais mentirá sobre quem você é. Porque eu gosto do Daniel de verdade. Com todos os defeitos eletrônicos. Eu prometo, disse Daniel, com a voz ficando mais séria. Isabela sorriu e, sem aviso, deu-lhe um beijo rápido, mas significativo. Aceito, ela disse. Mas você ainda é meu estagiário e ainda tem muito a aprender. Toda a fábrica irrompeu em aplausos e assobios. Jake gritou. Finalmente. Sarah bateu palmas animadamente e Tommy já estava gravando tudo para o próximo vídeo. O melhor pedido de namoro da história da fábrica, declarou Betty, que tinha saído do refeitório para ver o que estava acontecendo. Daniel segurou a mão de Isabela, ainda incrédulo de que tivesse funcionado. Então, tecnicamente, você agora é minha chefe e minha namorada? Perguntou ele. Tecnicamente, você ainda é o príncipe do caos que não sabe a diferença entre fios de alta e baixa tensão? Respondeu Isabela. Então sim, definitivamente ainda sou seu chefe. A equipe riu e Daniel percebeu que pela primeira vez na vida estava exatamente onde queria estar. Rodeado de pessoas que gostavam dele por quem ele era, não pelo que ele tinha, com uma namorada que não tinha medo de colocá-lo em seu devido lugar e com um futuro que ele teria que construir com as próprias mãos. Foi assustador e emocionante ao mesmo tempo, e definitivamente melhor do que qualquer vida de luxo e privilégio que ele tivesse vivido antes. 2 semanas após a proposta eletrônica, a vida na fábrica havia se estabilizado em uma nova rotina. Daniel e Isabela trabalharam lado a lado, com ela supervisionando seu progresso enquanto ele demonstrava um nível de dedicação que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Na manhã de quinta-feira, Daniel estava concentrado na montagem de um painel de controle complexo quando Isabela se aproximou com uma expressão preocupada no rosto. Príncipe, disse ela, temos um problema. O Sr. Miller acabou de me dizer que seu pai está a caminho neste momento. Daniel quase deixou cair o resistor que estava segurando. Meu pai está aqui. Ele não disse nada sobre vir. Aparentemente ele queria fazer uma visita surpresa. Isabela explicou. Miller está em pânico total. Ele quer que você se comporte como o filho do dono. Daniel olhou para o painel inacabado à sua frente e depois voltou a olhar para Isabela. E se eu não quiser? Ele perguntou. O que você quer dizer? Isabela franziu a testa. E se eu quiser que ele me veja exatamente assim? Trabalhar, aprender, ser isso. Daniel apontou para si mesmo.
vestindo o uniforme da fábrica com uma pequena mancha de solda na camisa. Isabela estudou o rosto dele por um instante. Tem certeza? Porque seu pai provavelmente espera encontrá-lo em algum escritório executivo, não montando painéis eletrônicos. Tenho certeza, respondeu Daniel, voltando ao seu trabalho. Se ele quiser me ver, vai ver quem eu realmente sou agora. 15 minutos depois, Richard Wentworth entrou na fábrica, com a presença imponente de um homem que construiu um império. Ele era alto, tinha cabelos grisalhos bem penteados e um terno que provavelmente custava mais do que um carro novo. O Sr. Miller o seguiu visivelmente nervoso, tentando guiá-lo em direção aos escritórios. Sr. Wentworth, se o senhor quiser subir até meu escritório, posso chamar o Daniel para se juntar a nós, sugeriu Miller. Na verdade, disse Richard, parando e olhando ao redor da área de produção. Gostaria de ver primeiro como as operações funcionam. Onde está meu filho? Miller discretamente apontou para onde Daniel estava trabalhando, concentrado em seu painel, com Isabela ao lado, oferecendo orientação. Richard observou por um instante, visivelmente surpreso. Ele esperava encontrar Daniel em algum escritório delegando tarefas ou, na pior das hipóteses, fingindo trabalhar. Ele não esperava vê-lo tão concentrado em uma tarefa técnica, suando levemente devido à concentração. Interessante, murmurou Richard, caminhando em direção a eles. Daniel percebeu que ele se aproximava e olhou para cima. Ao ver o pai, sua primeira reação foi de tensão, mas ele rapidamente se obrigou a manter a calma. Oi, pai, disse ele simplesmente sem parar o que estava fazendo. Daniel, respondeu Richard, observando a cena. Posso perguntar o que você está fazendo? Estamos construindo um painel de controle para a linha 3, explicou Daniel, mostrando o projeto. Isabela está me ensinando sobre circuitos integrados de segurança. Richard olhou para Isabela, que se manteve profissional, mas claramente protetora de Daniel. E você é? Richard perguntou. Isabela Lockhart, técnica de produção? Ela respondeu, estendendo a mão. Um supervisor não oficial do seu filho. Supervisor? Richard ergueu uma sobrancelha. Alguém precisa garantir que ele não eletrocute ninguém. Isabela disse com um sorriso. Ele melhorou bastante, mas ainda precisa de supervisão constante. Jake, que trabalhava no banco próximo, não resistiu. O senhor deveria tê-lo visto no primeiro dia, Sr. Wentworth. Ele quase derrubou metade da fábrica tentando carregar uma caixa. Jake, protestou Daniel, embora estivesse sorrindo. É verdade. Sarah também entrou na conversa. E você deveria ver os vídeos que o Tommy gravou. Daniel se tornou nosso meme oficial. Richard observava as interações com crescente surpresa. Havia algo de natural, um genuíno senso de camaradagem entre seu filho e os funcionários que ele nunca tinha visto antes. Daniel, disse Richard, posso falar com você em particular? Daniel hesitou, lançando um olhar para Isabela. Vai, ela o encorajou. Seu painel ainda estará aqui quando você voltar. Pai e filho caminharam até uma área mais tranquila da fábrica. Bem, começou Richard. Não era exatamente o que eu esperava encontrar. O que você esperava? Perguntou Daniel. Sinceramente, eu esperava te encontrar fingindo que estava trabalhando e os contando os minutos para poder voltar para Malibu, admitiu Richard. Mas você parece diferente. Eu sou diferente, confirmou Daniel. Como assim? Daniel pensou por um instante antes de responder. Pela primeira vez na minha vida, acordo de manhã sabendo que tenho algo importante para fazer. Algo que só eu consigo fazer porque aprendi como fazer. Richard olhou para o rosto do filho, percebendo uma maturidade que não havia demonstrado antes. E você quer ficar aqui? Sim, respondeu Daniel sem hesitar. Eu sei que esse não era o plano original, mas pai, eu gosto de quem me tornei aqui. Gosto de trabalhar com as mãos, resolver problemas reais e fazer parte de uma equipe de verdade. E a jovem Isabela perguntou Richard com um sorriso cúmplice. Daniel corou levemente. Ela é especial, mas não é só por causa dela. É tudo. Ele fez um gesto apontando para a fábrica. Pela primeira vez sinto que mereci o que tenho porque trabalhei para isso. Richard permaneceu em silêncio por um longo momento, assimilando as palavras do filho.
Você sabe que ainda é meu herdeiro, não é? Disse ele finalmente. Um dia, tudo isso será seu de qualquer maneira. Eu sei, respondeu Daniel. Mas quando esse dia chegar, quero estar preparado. Quero realmente entender o negócio, não apenas os números em uma planilha. Richard sorriu, e era um sorriso genuíno de orgulho. E tenho qualquer soque. Estou impressionado, admitiu ele, e orgulhoso. Muito orgulhoso. Eles retornaram à área de produção, onde Isabela ainda estava trabalhando no painel de Daniel. Isabela, disse Richard, posso falar com você? Isabela olhou nervosamente para Daniel, que lhe deu um aceno encorajador. Claro, senhorita Sr. Ronat Wentworth. Gostaria de lhe agradecer, disse Richard simplesmente. Joyton. Agradecer-me? Isabela pareceu confusa. Por enxergar o potencial no meu filho quando ele mesmo não conseguia vê-lo, por ter paciência com ele. Por tê-lo ajudado a se tornar isso, ele apontou para Daniel, que agora está de volta ao trabalho com energia renovada. Isabela sorriu. Ele fez todo o trabalho pesado, Sr. Wentworth. Eu apenas orientei um pouco o processo. Bem, disse Richard, gostaria de conversar com você sobre uma promoção. Esta empresa precisa de pessoas como você em cargos de liderança. Isabela piscou surpresa. Uma promoção? Supervisor de desenvolvimento de talentos? Richard explicou com foco especial em programas de mentoria e integração. Interessado? Isabela olhou para Daniel, que estava radiante de felicidade por ela. Muito interessada, respondeu ela. Naquela tarde, quando Richard se preparava para ir embora, ele chamou Daniel para um canto para uma última conversa. Filho, disse ele, estou orgulhoso da pessoa que você se tornou e essa Isabela é especial. Ela é incrível. Daniel concordou. Ela me ajudou a descobrir quem eu realmente sou. Então não a deixe escapar, aconselhou Richard com um sorriso. E continue trabalhando duro. O mundo precisa de mais líderes que compreendam o valor do trabalho honesto. Ao ver seu pai partir, Daniel sentiu uma profunda sensação de plenitude. Ele havia encontrado não apenas o amor, mas também um propósito. E pela primeira vez na vida, ele estava genuinamente ansioso pelo que o futuro lhe reservava. Já haviam se passado 6 meses desde que Daniel começara sua jornada na fábrica. O que começou como um castigo do pai, acabou se tornando a melhor decisão de sua vida. Ele e Isabela trabalhavam lado a lado todos os dias. Ela, em sua nova função como supervisora de desenvolvimento de talentos, e ele aprendendo todos os aspectos do negócio com um nível de dedicação que surpreendeu a todos. Na sexta-feira, o expediente havia terminado e Isabela estava reunindo seu material quando seu telefone vibrou com uma mensagem de Daniel. Encontre-me no terraço. Urgente. É uma questão de vida ou morte ou de café. Isabela ergueu uma sobrancelha, intrigada. Daniel havia saído da fábrica 15 minutos antes, dizendo que havia esquecido algo no carro. Curiosa e um pouco preocupada, ela subiu as escadas até o terraço, que se tornara o lugar especial deles. Quando ela abriu a porta, ficou completamente sem palavras. O pôr do sol pintou o céu com tons dourados e rosados, lançando uma luz mágica sobre toda a cena. Havia pequenas velas elétricas espalhadas pelo chão do terraço, luzes cintilantes penduradas no corrimão e um letreiro eletrônico improvisado atrás de Daniel, exibindo uma mensagem em LEDs brilhantes. Isabela leu a mensagem e imediatamente caiu na gargalhada. Está me pedindo em casamento ou me caçando, príncipe? Disse ela, apontando para a placa que dizia, quer casar comigo? Exceto Mary, cujo nome estava escrito incorretamente com uma letra tremida. Daniel, já ajoelhado em uma pose claramente ensaiada, ficou vermelho como um pimentão e olhou para trás, percebendo o erro. Ah, não, murmurou ele, tentando se levantar e consertar a placa sem estragar o clima romântico. Em seu pânico, ele quase deixou cair a pequena caixa de veludo que tinha nas mãos. Escapou-lhe das mãos e rolou pelo chão do telhado, parando perigosamente perto de uma grelha de drenagem. Não, não, não. Daniel mergulhou no chão para pegar a caixa antes que ela desaparecesse, rastejando pelo piso da maneira menos graciosa possível. Isabela estava rindo tanto que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Daniel, respira, disse ela entre risos. A caixa não vai fugir.
Daniel finalmente pegou a caixa e se levantou, com o cabelo completamente despenteado e uma marca de poeira na camisa. Eu queria que ficasse perfeito, disse ele, tentando ajeitar o cabelo com uma mão enquanto segurava a caixa com a outra. Mas acho que no meu caso só funciona se for caoticamente perfeito. Isabela aproximou-se e alisou delicadamente o cabelo dele. Caos perfeito é exatamente como eu gosto, disse ela, com um sorriso caloroso. Daniel respirou fundo, ajoelhou-se novamente, desta vez ignorando a placa quebrada, e abriu a caixa. O anel era simples e elegante, sem ser chamativo ou extravagante, mas tinha algo de especial. Isabela pegou o objeto para examiná-lo mais de perto e viu uma pequena gravação na parte interna. Príncipe do caos e rainha da paciência. Você é inacreditável, ela sussurrou com lágrimas nos olhos. Seria uma sorte incrível se você dissesse sim, respondeu Daniel, com a voz tremendo ligeiramente. Isabela Lockhart, você será a pessoa que consertará meus curtos-circuitos diários pelo resto de nossas vidas? Isabela riu em meio às lágrimas, olhando para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo homem que estacionou seu Porsche na vaga da empilhadeira, que fez capacitores flutuarem e transformou rótulos industriais em arte em quadrinhos. O mesmo homem que se tornara seu melhor amigo, seu maior desafio e o amor de sua vida. Sim, aceitarei, disse ela, estendendo a mão para que ele pudesse colocar o anel em seu dedo. Daniel se levantou e a beijou sob o pôr do sol dourado. Naquele exato momento, como se tivesse sido perfeitamente cronometrado, o painel eletrônico atrás deles finalmente funcionou corretamente. As letras piscantes pararam e a palavra com erro ortográfico se corrigiu misteriosamente, passando de Mary com Z para Mary com S. Isabela se afastou do beijo e olhou para a placa, surpresa. Como você fez isso? Ela perguntou. Eu não fiz nada, respondeu Daniel confuso. Talvez até o Factu esteja feliz por nós. Eles riram juntos e Isabela percebeu que aquele momento imperfeito tinha sido mais perfeito do que qualquer pedido de casamento elaborado jamais poderia ter sido. 3 meses depois, o casamento foi exatamente como Isabela sempre sonhou. Simples, íntimo, significativo e no lugar que uniu suas vidas, a fábrica. O refeitório havia sido transformado em um salão de festas pelos próprios funcionários. Balões brancos foram amarrados às cadeiras. Arranjos florais simples, porém belos, decoravam as mesas. E uma faixa feita à mão por Betty, pendurada na parede, dizia: Vida longa ao príncipe do caos e à sua rainha. Daniel entrou nervoso, mas radiante. Vestindo um terno que, fiel ao seu estilo, tinha uma gravata ligeiramente torta, apesar das múltiplas tentativas de Jake de ajeitá-la. Isabela apareceu com um vestido delicado e simples, feito por uma costureira que era amiga de sua mãe. Ela estava absolutamente radiante, provando que não precisava de luxo para ser a noiva mais linda do mundo. Jake foi o padrinho de casamento e Sarah foi a dama de honra. Tommy, claro, era o cinegrafista oficial, prometendo criar o meme de casamento mais romântico da história. Quando o oficial improvisado, o próprio Sr. Miller, que havia obtido uma licença online, perguntou se eles se aceitavam como marido e mulher, ambos responderam: sim, com enormes sorrisos. O momento em que se beijaram como marido e mulher foi marcado por funcionários que atiraram confetes feitos de relatórios antigos reciclados, agora coloridos e triturados. O beijo foi seguido por aplausos entusiasmados, assobios altos de Jake e Tommy, e até mesmo o som inesperado de uma sirene de teste que disparou quando alguém esbarrou acidentalmente no painel de controle. Daniel abraçou Isabela e sussurrou em seu ouvido: Este foi o primeiro projeto na minha vida que correu bem do início ao fim. Isabela riu e respondeu: Oh, não. Você ainda tem muito a aprender, príncipe, mas agora eu vou te ensinar como sua esposa. Richard Wentworth, que insistiu em pagar pela festa apesar dos protestos do casal, observava a distância com um sorriso orgulhoso. Seu filho havia encontrado não apenas amor, mas também propósito e verdadeira felicidade. Betty trouxe um bolo que havia feito especialmente para a ocasião, decorado com pequenos LEDs piscantes que pela primeira vez funcionavam perfeitamente e com a frase felizes para sempre. Sem curto-circuito. E assim, com lágrimas de alegria, risos ecoando pelo refeitório e muito amor, começou a nova vida do senhor e da senhora Daniel Wentworth.
caótico, engraçado, autêntico e completamente feliz. Eles provaram que às vezes os melhores romances começam com mal-entendidos, crescem com paciência e humor e terminam com a certeza de que você encontrou não apenas um parceiro romântico, mas um parceiro para a vida toda, alguém que aceita todas as suas imperfeições e ainda encontra um motivo para rir com você. O príncipe do caos finalmente encontrou sua rainha da paciência e juntos estavam prontos para construir uma vida repleta de amor, risos e, inevitavelmente, mais algumas aventuras eletrônicas malucas. O que você achou da história de Isabela e Daniel? Deixe sua opinião nos comentários. Dê uma nota para esta história de 0 a 10. Que nota você daria? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não se esqueça de conferir mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.